Fala, meus amigos do Deriva Invest, o canal com mais conteúdo de opções em criptomoedas do mundo. E se você não conhece aqui o canal e curte esse assunto de opções, não só de criptomoedas, mas também de ações americanas e B3, a gente fala aqui de vez em quando também, pode seguir a gente aí, dê aquele like. E hoje, pessoal, é um dia especial, dia 19 de outubro, vou ensinar para vocês uma estratégia que se beneficia se o ativo ficar lateralizado ou se ele sobe, tá bom? Se ele cair também dá um lucro no começo, tá bom? Então é uma estratégia bacana e eu pensei na estratégia para você, caso a gente termine aí hoje, dia 19, se passar das 9 da noite, acima dos 108 mil, eu já vou mostrar isso para vocês aqui na nossa ferramenta, pode ser que a gente não tenha, a nossa tendência de alta continue alta, ou seja, nosso gráfico semanal vai estar ainda respeitando o suporte, então significa que a gente está numa bull run ainda no Bitcoin. Até onde vai, eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês a nossa ferramenta. Aí pensando nisso, eu fiz essa estratégia para vocês, tá bom? Bom, então vamos começar vendo o nosso mapa de gama que só o Deriva Invest tem com a nossa ferramenta, que eu já vou dar aqui, o link da descrição está aqui embaixo, tá bom? Se você quer entrar na nossa lista VIP para o lançamento, e a gente já está quase lançando a ferramenta para poucas pessoas ainda, então, mas ainda dá tempo de você se inscrever se você não se inscreveu, tá bom? Vamos lá ver a ferramenta. Bom, então estamos aqui na nossa ferramenta do Market Gamma, que é a única do mundo que faz uma Market Gamma de Bitcoin e de Ethereum. Eu vou mostrar para vocês o Bitcoin hoje, tá bom, pessoal? Bom, se você curte essa ferramenta e outras mais, não esquece, eu vou deixar aqui no link na descrição também, ó, nossa landing page, tá aqui, waiting.derivainvest.com, para você cadastrar aqui, tá bom, pessoal? Boa. Então como é que a gente analisa isso aqui? Bom, o flip, que eu já falei para vocês nos outros vídeos, o que é? É basicamente quando o market gamma passa a ser negativo. E isso, o que acontece? A volatilidade aumenta e os movimentos são mais bruscos. Se a gente ficar acima do flip, que está em 107 no longo prazo, a gente está com uma volatilidade não tão alta e o preço tende a se movimentar mais devagar, tá? Bom, isso a gente já explicou nos outros vídeos e eu vou mostrar para você outra informação importante que eu também extraio lá da Deribit, tá bom? Já vamos falar da Deribit um pouco mais para frente, que são as walls, tá? E aqui a gente tem, e as walls, elas têm a função de meio que travar, eles podem funcionar como suporte e resistência para o preço, e ainda mais se você fizer alguma confluência com o gráfico, tá? Claro que nada disso é 100%, né, pessoal? Isso aqui é só para te dar uma referência onde é que nós estamos. Então a gente vê que tem uma wall importante aqui, ó, no 108 de put, o que tende a proteger o preço para não cair abaixo de 108. Depois a gente tem uma outra wall bem importante, que essa aqui está dos 30 milhões, né, pessoal? 33 milhões, eu já venho monitorando ela faz tempo. E a gente tem uma outra no 105, tá? Que está com 27 milhões, e tem uma bem grande aqui nos 32. A wall, ela tem duas funções. Ela segura o preço, mas ela também atrai o preço. Então a gente poderia aqui falar que a 108 atrai. E a gente viu que o próprio do 100 atraiu também, né? Chegou quase no 100 aí nessa semana. Enfim, então tem que ficar de olho aqui nessa do 100 que é um suporte, né? Tem que lembrar isso. A boa notícia é que para call a gente não tem, ou seja, o preço está até aqui no 114, 115, ele está livre. Ele está meio que livre. E tem uma importante aqui de 22 milhões no 120. E a gente já falou no outro vídeo, e deu certo, tinha uma wall importante aqui no 120, falou, isso aqui vai atrair o preço, e atraiu. Tudo bem que a gente tem essas duas intermediárias aqui, então a gente poderia dizer que no 115 ele teria alguma resistência aqui. A única coisa que eu também vejo aqui é essa wall no 110 de put ainda, que ela também, quando a wall tá acima, ela tende a prender. Então mas a vantagem é que ela é pequena. Então, se ela fosse maior, eu poderia falar que a gente ia ficar um pouco preso aqui até definir. Mas como ela está menor, pode ser que o preço consiga passar os 110, tá bom? Bom, então esse é o cenário. E você vê que tem alguma confluência aqui com o gráfico, né? Se você olhar aqui, eu falei para você que a gente está no 108, e o 108 é bem esse suporte importante aqui, e a outra está lá no 100, o 100 está aqui, que também é um suporte importante aqui no Bitcoin, tá? Boa. Essa foi a análise da wall. Agora vamos ver a estratégia que eu estou trazendo para você que está esperando que o mercado suba
não muito, fique mais ou menos parado, pode ser que seja a realidade. Então eu vou mostrar uma estratégia, e essa estratégia eu aprendi com o professor Su, o mestre dos derivativos. Ele fez com Bova e a gente está adaptando aqui para o Bitcoin, então a gente deve o crédito ao professor Su. E é claro que você, se você me segue, é bem provável que você siga ele, senão vale a pena. Inclusive essa operação a gente aprendeu lá no curso presencial dele, que é bem legal. Ele faz em São Paulo uma vez por mês, ele faz em Curitiba uma vez por mês. Eu acho que recomendo e muito provavelmente você vai me encontrar lá, porque eu estou lá sempre, tá bom, pessoal? Bom, falando do professor Su, vamos aqui ver a estratégia. Vamos lá ver a estratégia. Bom, eu preparei aqui assim, ó. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa plataforma e é o gestor de estratégia. Qual é a vantagem da nossa plataforma em relação a uma Deribit para você visualizar a operação, até para você acompanhar o lucro, tá? Quando você vem aqui, a gente vai olhar put hoje, tá? E a gente consegue ver na mesma tela, sem ter que abrir menu e fechar menu, o preço das puts. E aqui você consegue saber se é diária, semanal, mensal. Mas olha que legal. Se eu pego, por exemplo, aqui, você consegue bater o olho sabendo aqui no preço do 108, 109 que eu atualmente pego agora, você vê que a put que vai vencer amanhã, dia 20, está valendo 653. E a put do dia 24 está valendo, ou seja, 5 dias para frente, 2232. Então você já tem um clique sabendo que, poxa, a rolagem aqui de put está pagando aqui 1.400. Se a gente fosse comprar aqui a do 109, que vence amanhã, e vencer a do dia 24. Normalmente a gente faz a rolagem semanal. A semanal, essa do 24, acaba... Aqui está para 5 dias, né, pessoal? Hoje é dia 20, está 4 dias. Está para o 24. Então a rolagem é mais do que $1.600 agora, tá? Então é bom para você ter uma ideia. E também você consegue ter ideias aí do valor dos preços. Você consegue ver, por exemplo, olha, a rolagem do 24 para o 31, quanto está valendo? Está valendo $1.200. A rolagem do 31 para o 11 do 7, quanto está valendo? Você vê aqui, você bate o olho, está valendo $900. Então você vai parametrizando o teu cérebro, tá? Então essa é a vantagem dessa visão. Então vou mostrar para vocês a estratégia, tá? Primeiro vou mostrar como é que monta a estratégia. É uma estratégia antiga que o Mestre Su adaptou e eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês a rolagem quanto está valendo de novo. Então eu vou mostrar aqui, ó. Se a gente fosse fazer uma rolagem hoje, tá? E é importante já saber o valor da rolagem, porque é para parametrizar quanto que você pode gastar nessa operação, tá? Então, hoje aqui, de novo, o Bitcoin está no 109, né? A gente vê aqui. Como que a gente faria? A gente compraria uma que vence amanhã e venderia dar uma semana. Só que eu não tenho uma semana, né? Então eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma ideia, ó. Tá dando no Bitcoin 155 para 0,1, se você fizer com 1 dá 1.550. Essa put do dia 24, ela tá valendo menos do que valeria a semanal, porque já passaram-se 3 dias, né? Desde que venceu o lote passado, foi na sexta, a gente está no domingo. Então, a gente tem que dar 3 dias de teta, né, para esse cara. E como é que você dá 3 dias de teta? Bom, tem algumas formas de fazer isso. A forma mais intuitiva, a gente tem uma ideia de quanto está comendo teta aqui, mais ou menos de um dia para o outro. Você vê que dá 1.960 para 1.650, está dando aqui mais ou menos uns $300 de teta. Então você poderia mais ou menos dizer que você pode colocar mais $600 aqui nessa rolagem. Então vamos dizer aqui que ou $60 dá $2.000, dá $1.800 a $2.000 a rolagem, tá? Então, esse é o custo da rolagem. Beleza. Então, anota aí $2.000. Agora, quanto é que custa para a gente montar a nossa operação? Como que é a nossa operação? A nossa operação vai ser o seguinte, a gente vem aqui no Strike e a gente vai vender uma put no valor. Então, desculpa, não é aqui, eu vou vender aqui. No dia 24, já é para a semana que vem. Eu vou vender uma e vou comprar. Aí eu compro na outra semana, ou seja, no caso, dia 31/10, eu estou vendendo dia 24/10, que é daqui a 5 dias, deveria ser daqui a 7 dias, que eu deveria ter armado isso na quinta, mas eu estou simulando hoje no domingo para vocês. Eu vendi uma, aí eu compro na outra semana, ou seja, no dia 31/10, eu compro 1.1. 1.1. Quanto que eu vou gastar? $1.000. Mais ou menos $1.000 você vai gastar nessa operação, tá? Mas perceba que $1.000, e esse é o parâmetro que vocês têm que ter na cabeça de vocês, bem menos do que os $1.800 que daria uma rolagem. Então, um bom parâmetro é
essa estratégia tem que funcionar se ele está valendo aí metade, mais ou menos, do valor de uma rolagem. E aí eu vou chegar, se você ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar como é que vai ficar praticamente metade, tá bom? Então esse é o preço que eu quero que vocês guardem, $1.000. Mas vocês têm que entender o que acontece. Se o preço ficar em 109 ou acima, a gente vai ganhar 1.1 put do dia 108 de presente, não é isso? Se ele subir, também. Se ele cai, tudo bem, a gente vai, essa 109 daria exercício, mas a gente tem 1.1 aqui no 108, que não é um problema, né? Aqui não é um problema. Boa, então essa é a operação. Aí você fala, Daniel, tudo bem, mas eu vou gastar, onde é que eu ganho? Então vamos simular quanto seria uma desmontagem, pessoal. Vamos lá agora desmontar. Eu vou deixar esse cara aqui, vou deixar ele bonitinho aqui para vocês verem o... Ó, aqui, pronto. Aí eu venho aqui, ó, okay, e faço assim, ó. Eu abro um outro aqui, a gente vai simular uma desmontagem. Eu estou vendo aqui input, tá bom? Vou fechar esse cara aqui. Aqui 1064 é o preço que a gente montou. Eu vou simular uma desmontagem. Então vamos supor que o preço ficou estável, tá? Então eu venho aqui no 109, que vence amanhã, e eu compro, porque seria o que acontecer. Daqui a uma semana o preço ficou estável, a gente compraria de volta essa 1 que a gente vendeu. A gente compraria, ia pagar 654 em cada uma, ótimo. Só que o que é interessante aqui? A gente venderia a 1.1 que a gente ficou para outra semana, que eu vou simular aqui no dia 24. E de novo, essa do 24, ela não está uma semana, ela está 5 dias, então faltam 2 dias de teta. Então eu venho aqui, ó, e vendo 1.1 e vamos ver quanto dá. Bom, você vê que dá 1.298. Então, a gente gastou 1.064 para a estratégia e ganharia 1.298. Só que a gente não pode esquecer de colocar o nosso teta, né? Então, olha que interessante. A gente sabe aqui, ó, que faltando um dia de teta, aqui do dia 20, a do 108 está valendo 326. Então, é algum valor entre 326 e 871 que a gente teria. Aqui são 2 dias de teta. Eu vou colocar 326 só para ser conservador e vou somar aqui mais 1.1 a 326. Ó, dá 1.682. Então, a nossa estratégia, se mantivesse, a gente teria gastado 1.064 e teria 1.682, tá? Boa. Aí você vai falar assim, ah, legal, Daniel, legal, mas e se o preço sobe? Vamos simular também. Como é que a gente simula? A gente pega uma put, se o preço sobe, a gente teria que pegar uma put, um valor abaixo, né? Então a gente pegaria, por exemplo, a put do 108, e eu vou comprar de volta uma. Então, a gente gastaria 348. Então a gente venderia aqui para o dia 107, 1.1. Ó, já deu 1.268, ó. Se subir um pouquinho, ganha até mais. Só que a gente tem que adicionar um teto. Então vou botar aqui mais uma aqui. Tá 1.466, também dá lucro. Então se o preço sobe, a gente está comprando já antes, por isso que isso aqui não virou pó. Você poderia até esperar pó, virar pó, tudo bem, aí você ficaria só com essa longa comprada. Também é uma estratégia que você poderia fazer, tá? Enfim, o que mais que a gente pode ver aqui? Se o preço cai, vamos ver se o preço cai. Se o preço cai, a gente teria que pegar strikes mais altos, né? Se ele fosse para 107, eu teria que pegar 2.000 para cima do 109 para simular. Então eu vou ter que vender, comprar do 111, que vai estar valendo 2 pau. E vou ter que vender qual? Vou ter que vender do dia 24. Ó, vou ter que vender aqui, ó, 1.1. Deu 822. Vou botar o teta, um dia aqui. Eu falo, esse teta aqui não está certo. O teta aqui, quando está ITM, não funciona assim. A gente teria que pegar um dia de teta aqui, ó, e vamos pegar vamos ter que ver na mão aqui. Tá dando aqui, quando ele está mais ITM, dá uns $300, $200 aí de teta por dia. Então a gente faria o seguinte, daria 822, mas a gente tem que colocar mais 1.1 vezes $500. Então aqui daria mais uns, vou falar que dá $550. Então aqui daria 822 mais $550, dá mais ou menos 1.300 contra 1.064, ou seja, mesmo que ele caia para mesmo que o preço vá contra, ele caia para 107, você ainda vai ter lucro nessa operação. E aí você pode em casa simular até onde vai o lucro, tá? Eu vou até simular aqui um pouquinho mais. Vamos fazer aqui, ó. Porque o problema é se cai, tá, pessoal? Mas você vai ver que mesmo se cai, o prejuízo é muito baixo. É uma operação segura, tá? Claro que se o preço subir muito, se ele sobe muito, nem cai, se ele sobe muito, a tua put comprada vai perder muito valor também. Então, ela tem um range aí de funcionar. Primeiro vamos simular se subir muito, vai. Que seria um problema que mais provável de acontecer, eu acho. Vamos supor que ele vai para 114, 115.
Estou subindo bastante. A gente está no 109, então eu vou ter que simular com as puts do... estamos 109, para 115 tem que botar 6 para baixo, então eu tenho que pegar do 103. Se ele sobe muito, essa do 103 está valendo pó, então vou até ignorar, vou botar aqui, comprar 1 a 103, e a gente venderia 1.1 aqui do 468, a 102, que vai estar valendo mais ou menos uns 500 dólares, então eu vou botar 1.1 aqui. Mas daí a gente tem teta aqui, não tem, pessoal? Então 1.1, tem teta. Eu vou botar aqui mais, vai estar valendo aqui 2 dias de teta, vou jogar aqui 140 dólares mais ou menos, porque ele tava, a diferença de um dia para o outro aqui, quando está assim, é mais ou menos 100 dólares. Então são 200 dólares, vou jogar 140 aqui, iria para 686. Então, nesse caso, a gente perderia 300 e poucos dólares, tá? Mas eu vou dar para vocês aqui você que ficou até o final, uma forma de baratear um pouco a montagem, tá bom? Como é que seria isso? Na hora da montagem, o que a gente tem que entender? A gente tem uma comprada a mais aqui, não tem? Olha lá, tá, estamos aqui na put. A gente tem... E qual que é essa estratégia? Você pode... A estratégia original tá assim, né? Você vai lá, vende uma e compra 1.1 e vai pagar 1.064 dólares, né? Ótimo. Então o que você pode fazer é, de novo, ter um retorno de entre 1.400, 1.500, pode até dar um pouco mais, 1.800, dependendo como o preço vai. Mas se você quer gastar um pouquinho menos, e caso o ativo despenque, você ter um risco um pouco maior, qual é a recomendação? Porque, de novo, só para mostrar o payout aqui, hoje se um arquivo derrete, sei lá, ele vai para 70, 80, não, mas como você tem uma 1.1 comprada a mais, você tem lucro, né? Então, porque você está com uma comprada a mais, mas a estratégia não foi feita para isso. Tem o Vale da Morte aqui, e depois você sobe aqui, ganha bastante. Mas eu mostrei só para vocês entenderem o efeito cardinal que acontece se o preço vai para 67, 51. Eu poderia mostrar na planilha também, mas para ser mais rápido, estou mostrando no gráfico. Mas se você vai lá e vende, por exemplo, aqui é do 104, tá? No mesmo período aqui, no dia 31 do 10, você vai pagar um pouco a menos, 898. Então a tua relação custo-retorno pode ser melhor. Em compensação, se você olhar o teu payoff e o mercado e o Bitcoin vai para zero, o teu prejuízo está limitado aqui em 1.500 dólares, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que é importante saber que você pagaria um pouco a menos, mas em compensação se o mercado despenca, vai lá para 50, 60, 70 dólares, você está travado. Mas assim, esse 1.1, você está comprado em 1.1, está vendido em 1 e vendido em 0.1, vendido aqui. Fica uma borboleta assimétrica, como a gente fala, tá bom? Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aquele like. Na Deribit, se você não opera na Deribit ainda, vou também deixar um link aqui na descrição para vocês operarem com desconto, tá bom? Então, também, acho que só aqui que você vai encontrar isso. Clica lá no link. Se você já se inscreveu, não adianta, mas se você não se inscreveu ainda, tem que clicar no link, tá bom? E a Deribit, como você sabe, é uma corretora que foi comprada agora pela Coinbase, é a corretora com mais volume no mercado, tá bom? Nos vemos, até a próxima semana. Falou, pessoal. Segue a gente no Telegram, no Instagram também. Valeu!